Daniel capítulo 4, a partir do verso 1, observe se tem alguém ao seu lado que não está com a Bíblia e ofereça uma carona. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, acompanhe a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor e todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo, tudo que Ele tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sapieterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os meus pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo sobre vós, o que virá contra o rei, o meu senhor, diz Daniel. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como dos animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como as dos bois, e serás molhado pelo orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez, quem sabe, se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas, verso 28, sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grandiosa Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, passou de ti o teu reino. Palavra do Senhor. Pai de amado, nós te damos graças nessa noite e pedimos que a tua boa mão, não aquela que escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, mas a mão abençoadora do Senhor, não a mão da sentença e do juízo, mas a mão estendida para levantar o caído, não a mão que vem para punir, mas a mão bondosa e caridosa e misericordiosa. Que esta tua boa mão esteja sobre nós, Pai. Dai-nos a saber um pouco mais das revelações deste livro da vida. Abra o nosso entendimento para compreendermos um pouco mais de Cristo, Ruach do Todo-Poderoso, tem a dizer à igreja do Senhor. Assim nós oramos pedindo a tua proteção sobre as nossas crianças, em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Essa história é narrada pelo próprio rei Nabucodonosor. Olha que coisa interessante, o rei pagão está narrando o que ele viveu, e claro, Daniel, ele acha pertinente deixar esse registro de um rei pagão que passou por um processo de conversão. E essa história é extraordinária porque fala de uma sentença profética através de um sonho. O rei estava tranquilo na sua casa, no seu palácio, e ele tem um sonho perturbador. Ele manda chamar todos os sábios e todos vêm, ninguém tem a revelação. Até que se lembram de que existe Daniel também no meio daquele povo. E Daniel vem e interpreta o sonho.
E a interpretação de Daniel, ela é muito ruim para o rei. A interpretação diz que o rei está muito soberbo e que por conta disso Deus está para enviar o seu castigo, e o castigo implica em remover o coração do rei, colocar um coração de animal e ele se transformar num bicho, comer relva como bois e dormir no relento, tendo as costas molhadas pelo orvalho. A sentença é dada, ele ouve com atenção, ele reconhece que esta palavra, que essa revelação veio de Deus, porque ele não conta o sonho, o próprio Daniel conta o sonho e a revelação. Ele tem convicção de que aquilo é uma palavra divina, porém, Nabucodonosor era soberbo e orgulhoso demais, para não somente ouvir, mas colocar em prática aquela sentença. E aí eu já começo a aprender uma coisa, meu amado, não basta você crer que esta palavra é a verdade, não basta você acreditar que Deus fala conosco através das Sagradas Escrituras, você também precisa viver, obedecer o que está escrito, porque senão esta palavra se torna apenas um amuleto nas nossas mãos. Foi o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Se passam 12 meses, desde o dia dessa profecia, a vida dele continuou tranquila. Preste atenção, nem sempre quando Deus envia uma sentença, essa sentença ela é executada imediatamente. Às vezes demora um pouco. E porque demora, a gente pensa que a sentença não vai acontecer. E porque demora, a gente imagina que Deus se equivocou. E porque demora, a gente acha que Deus se esqueceu da punição prevista na sua lei. Mas Deus não se esquece dos seus estatutos e dos seus juízos. 12 meses de tranquilidade e paz. A Babilônia era o maior reinado da época. O rei Nabucodonosor, um homem mais poderoso, vivia numa paz extraordinária, cercada de luxo e conforto. Mas a Bíblia diz que ele vai na sacada do seu palácio e olha a extraordinária Babilônia, o seu coração se infla ainda mais. E ele se esquecendo daquela profecia, se esquecendo dos juízos de Deus, da exortação de Deus, ele diz: "Oh, Babilônia linda que eu construí para o louvor e majestade da minha glória." Imediatamente, diz a palavra, desce uma voz do céu. Uma voz agora não mais de sentença, mas uma voz executiva. E diz o texto então que naquele mesmo dia ele se transforma num bicho. Suas unhas crescem, seus pelos crescem, ele se transforma como uma espécie de lobisomem. Ele é banido do palácio e fica lá no meio da selva. Se passam 7 anos. Seu reinado é entregue na mão de outros, talvez da esposa. E depois de 7 anos, esse homem cai em si. E ele voltando a si, novamente o reino volta para ele, e ele resolve escrever esse texto. Quem está testemunhando isso não é alguém que assistiu, não é alguém que ouviu, é alguém que viveu uma sentença de Deus. Indagando sobre isso agora à tarde, eu perguntei: Deus, mas por que tanta coisa? Era como se Deus tivesse muitas vezes que descer alguns degraus para alcançar o nosso coração. O que Deus foi capaz de fazer com esse homem para alcançar o coração dele foi algo tremendo. Envolveu muita coisa, envolveu muita gente, envolveu situações de mudanças no DNA do homem. Você imagina que da noite para o dia o cara é transformado num bicho, num ruminante. Você imagina como isso é difícil, mas Deus não se deixa vencer pela nossa soberba e nosso orgulho. Quando Ele deseja converter um cabra, Ele faz o que for necessário. Deus não tem preguiça de trabalhar em função da nossa conversão.
Então, o texto da mensagem hoje nos fala o que Deus é capaz de fazer para nos converter. E eu quero crer que talvez muitos aqui já teriam uma história para contar, do que tiveram que passar para dobrarem o seu joelho e reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu quero crer que muitos teriam histórias, talvez não tão assim aterrorizantes como de Nabucodonosor, mas certamente histórias em que teve que passar por situações de grande vexame, de falência, de perda, de dores, de fracassos, para reconhecer que tem um Deus no céu que é maior do que tudo e todos. E é sobre isso que quero falar um pouco, que Deus é capaz de fazer. A primeira reflexão que quero fazer é que contar a respeito da nossa conversão, se lembrar do que passamos quando nos dobramos diante de Deus, nos lembrarmos de onde viemos e onde estamos, valoriza o lugar onde estamos. Muitas vezes começamos a perder um pouco do valor do estado que estamos, porque nos esquecemos de onde viemos. Mas quando eu me lembro do charco e do lamaçal que eu vim, e olho para mim hoje, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque Ele nos tirou de um tremendal de lama, firmou os nossos pés sobre a rocha, e ainda colocou um novo cântico nos nossos lábios, um hino de adoração a Deus. Se você, meu amado, passou por uma conversão genuína, nos seus lábios existe uma adoração genuína de Deus. Falar do passado não com saudosismo, falar do passado e lembrar do passado não para choramingar, mas para se lembrar de onde veio, e mais, para ter a certeza para onde vamos. Você está entendendo? Diga amém. É uma espécie de exercício mental que produz gratidão. Às vezes você tem aquela rusga com seu pai e a sua mãe, principalmente ainda quem não é casado. Mas se você olha para trás e se lembra de tudo que os seus pais fizeram por você, o único sentimento que precisa brotar no seu coração é de gratidão. Então, Nabucodonosor está narrando o que aconteceu com ele, até a parte ruim de sua vida, porque ele valoriza agora o momento que ele está vivendo, como um rei convertido a Deus. Amém ou não amém? A segunda reflexão que fiz é que antes de qualquer ação, Deus sempre envia uma exortação. E aqui, eu chamo a atenção dos amados, para colocarmos uma atenção especial naquilo que Deus tem falado conosco, sobretudo nos púlpitos, nas reuniões de oração. Deus está exortando-nos o tempo todo, está nos pedindo que para nós darmos atenção a questões importantes, e às vezes a gente não presta atenção. Deus falou com ele tudo o que ia acontecer, e o próprio Daniel ainda disse: rei, aconselho-te que ponha termo, ou seja, ponha fim nesta vida de injustiça, que olhe mais para os pobres, que tenha um coração mais misericordioso. Quem sabe Deus não muda a sentença a seu favor. Deus usa seus profetas para nos trazer mensagens de futuro. Não são os números da Mega Sena, como a gente acha que Deus vai enviar, mas Ele nos envia sentenças futuras. Era como um pai que diz: filho, não faça isso porque você vai se machucar. Filho, não entre por esse caminho porque esse caminho é de morte. E tantas vezes Deus vem ao nosso ouvido espiritual e diz: não entre nisso, não faça isso, não faça esse acordo, não faça dessa forma. Se você fizer, o seu coração vai ser quebrado, você vai se machucar, você vai perder o que você tem, você vai perder o seu reinado, você vai se ferir. Deus a todo tempo está nos instruindo, sabe por quê? Ele é um pai amoroso e bondoso.
E se nós que somos falhos, sabemos às vezes educar os nossos filhos e dizer para eles o que eles não devem fazer, o que eles precisam fazer, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito. Fica atento ao que Deus está falando com você nesse finalzinho de ano. Tem sentença para nós em 2018, tanto boa como ruim, vai depender de como vamos agir hoje. Ainda estamos semeando para colher em 2018, ainda há tempo de mudar as sementes, ainda há tempo de você rever os seus conceitos espirituais, ainda há tempo de você restaurar relacionamentos relevantes, ainda há tempo. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. A história de Nabucodonosor, ela funciona como uma história didática para nós hoje. Não pense que Deus faz pegadinha conosco. Esse termo usado, né? Deus não faz pegadinha. Ninguém é pego de surpresa. Deus não é um Deus de dar susto em ninguém. Ele não pega as pessoas, pegou. Não. Ele sempre avisava o povo dele. A todo tempo que a lei era lida, a proposta era, tem dois caminhos, tem duas formas. Escolhe essa, não escolhe aquela, vai por esse caminho, não vai por aquele, não faz esse tipo de associação, evita esse tipo de coisa. Deus está sempre nos instruindo qual o caminho que devemos andar. E aí alguém me perguntou um dia, mas poxa pastor, se Deus é soberano, criador de todas as coisas, por que então que Ele permite que caminhos de morte sejam disponíveis para nós também? Falei, boa pergunta. Se Ele é soberano, podia fazer um caminho só, a gente nunca ia errar. Se Ele é soberano, Ele ia tirar todos os perigos. Se Ele é soberano, ia ser só uma via de mão única. E se isso acontecer, seria uma bênção para nós. Só que nos tornaríamos seres robotizados, porque não teríamos direito à escolha. Porque se não tem mão em contramão, se não tem duas vias, se não tem dois botões para eu apertar, eu perco meu direito de livre escolha. Então Deus não quer tomar de nós o livre-arbítrio. Agora, a todo momento Ele diz, não coma do fruto dessa árvore, não entre por esse caminho, não vá para Gerizim, não volte para o Egito, não faça acordo com filisteus, não tome mulheres de outras tribos para se casar. A todo tempo Deus está nos exortando e nos mostrando qual é o caminho que precisamos percorrer. Ei, irmão, abra o seu ouvido nesses dias, porque Deus quer direcionar você a um campo de vitórias. Diga para o teu vizinho aí, Deus não faz pegadinhas. Sabe qual é o nosso problema maior? Orgulho. Pensa num homem orgulhoso, somos nós. Povo orgulhoso. Não, pastor, não sou orgulhoso. Você quer saber se é orgulhoso? É fácil, tem um teste fácil. Você quer saber se é orgulhoso? Teste facinho, facinho. Como é que você se sente quando é contrariado? Não sou orgulhoso não, pastor. Sou não. Eu dei minha opinião, ninguém quis. Fiquei numa boa. Sério? Você é orgulhoso não? Como é que você se sente quando chega alguém melhor do que você lá no seu setor? Fazendo bem melhor o que você fazia com tanto esforço. Quando chega um músico melhor do que você? Quando chega um profissional melhor do que você? Mais jovem do que você? Como é que você se sente? Tranquilo? Favorável? Não. Somos orgulhosos sim. O que acontece quando você apresenta o produto de um penoso trabalho e alguém fala, está horrível. Porque nós temos essa mania, né? Pergunta ao irmão o que ele acha, né? Aí você leva, olha aqui, irmão, eu fiz esse trabalho aqui, mas se estiver feio, não tem, pode falar. Pode nada. Você sabe que não pode. E aí eu fiquei a manhã toda fazendo isso aqui, irmão, esse bolo, essa comida, né? Essa comida é legal. Olha, você vai comer na casa do irmão. O irmão fala, vou preparar para você um escudiguinho de bode. Gostou não, Assis?
dá para rolar não. Uma comida diferente. E o irmão passa o dia inteirinho mexendo naquilo ali. Aí ele chega, põe lá e você come. E como é que você come? Fazendo cara feia? Claro que não. Pode estar vomitando, mas está assim. E aí no final o irmão pergunta assim, e aí, gostou? O que você responde? Não dá para falar senão vomita. Isso é orgulho ou não é? É orgulho, irmão. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Olha só, a gente é orgulhoso até com a gente mesmo. Às vezes eu vou editar o vídeo da mensagem que eu ministrei. Eu vou editar. E eu como muito plural. Troco palavras. Esses dias eu chamei Moisés de Noé. E está lá. E eu vejo que centenas de pessoas viram o jumento chamar Noé de Moisés. Entendeu? Pedir Zaqueu para entrar na arca. Ou Noé para descer da figueira. E eu fico mordido de raiva. O que é isso, irmão? Todo mundo, no calor da mensagem, entendeu. Eu só estou falando de Noé. Se entra um Abraão na escola, o cara não, ele queria falar Noé. Mas o orgulho, soberba. Então nosso problema maior é esse, a gente ouve a voz de Deus. Só que a voz de Deus às vezes nos contraria. E eu já falei para um monte de gente, eu vou para cá. E Deus fala, não é para ir não, hein? Como é que eu vou falar agora que eu vou mudar de ideia? Dentro de um relacionamento conjugal, os problemas surgem também por causa de orgulho. O cara fala que é isso, fala que bota a culpa na mulher. Cadê a chave? Aí a mulher, não sei. Não, você sabe. Eu te entreguei, eu tenho certeza. E aí ele usa aquela autoridade dele e ela fala assim, é mesmo, ele entregou, e agora? E ela procura, joga a bolsa para cima. Deve estar nessa bolsa aí, ó. Que tem passagem de hiperespaço. Deve estar aí. E aí, quando ele acha a chave, que ele tinha botado no bolso da calça, o que ele fala? A culpa é sua. Porque você deveria ter guardado a chave. Eu ouvi essa história um dia desse, é verdade. O orgulhoso, presta atenção, que eu anotei. O orgulhoso vê a bênção como uma conquista, um direito ou um merecimento. O orgulhoso acha que deu certo na vida por mérito próprio. O orgulhoso acha que ele é merecedor porque a mãe dele, é o pai dele, porque ele fez isso e aquilo. O orgulhoso sempre é meritocrático com ele mesmo. Mas o humilde sabe que todas as coisas são por ele e através dele. Sem ele nada seria feito. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Outro ponto que eu anotei. Nem sempre, quando tudo parece bem, fizemos a coisa certa. Você imagina Nabucodonosor. Bom, nós estamos falando de um rei pagão. Ele chega na sacada do prédio, do palácio, e ele olha, e o que ele vê, irmão, é extraordinário. E é claro que ele foi o grande, fundamental líder para que aquilo acontecesse. Ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande edificador. E a Bíblia diz que ele estava vivendo tranquilo no seu leito, no seu palácio, ou não? Ou seja, tudo parece certo, ele está tranquilo, mas nada está certo. Cuidado com essas questões de você analisar a parte espiritual por aquilo que está acontecendo no reino natural. Nem sempre quando tudo parece tranquilo está. Ele diz, eu estava tranquilo, mas tudo estava tranquilo? Estava nada. Estava para descer do céu um castigo horroroso sobre ele. E ele não sabia.
Estava nada. Pouco tempo depois, o reino da Pérsia tomou a Babilônia e destruiu tudo, destituiu tudo. Tudo parecia tranquilo, então ele analisou e viu que ele tinha feito estava certo. Só que o que ele estava fazendo não estava certo, e o próprio Daniel já o havia exortado. Você está usando as coisas para o seu bem, o prazer, você está sendo ingrato com os pobres, muda isso. Mas ele olha e fala, não, está tudo funcionando, todo mundo me ama, olha que linda a Babilônia, olha como eu estou saudável, tudo parecia certo, mas não estava certo. Cuidado com essas questões, irmão, principalmente na vida espiritual. Às vezes a vida espiritual está uns frangalhos, e às vezes a sua vida com Deus, sua intimidade está uma porcaria, mas tudo vai bem. Então para que eu vou buscar mais de Deus? Conhece o termo não se mexe em time que está vencendo ou ganhando? Alguém está batendo no meu ombro dizendo, pastor, como o senhor é espiritual. Alguém está batendo no seu ombro dizendo, irmão, cara, eu sinto a presença de Deus quando você canta, quando você fala, quando você toca. E aí você pensa, bom, se a parte social está dizendo que está bem, isso implica numa chancela de Deus. Não é verdade. Deus não outorga a chancela dele para a sociedade alguma, ainda que toda a sociedade diga para você que você está indo bem, se você não está de acordo com a palavra de Deus, não tem nada bom. O nosso parâmetro não é o que o outro diz, o nosso parâmetro é o que está escrito. O nosso parâmetro não é o que a mídia diz, o nosso parâmetro é o que as sagradas escrituras dizem. Quem afere a minha medida não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. O problema é que nem sempre o Espírito Santo de Deus mostra para os outros o que ele está vendo em mim. E ainda que ele possa estar me exortando, chamando a minha atenção, ninguém vê. Tudo vai bem, todos estão tranquilos, no emprego está tudo bem, na ida de casa está tudo bem, mas às vezes no reino espiritual há uma grande batalha sendo travada e a qualquer momento o juízo virá do alto, meu amado, e não das pessoas. Quem se preocupa demais com o juízo do homem, deixa de ouvir a voz do juízo de Deus. Preste atenção, meu amado, que estamos chegando no final do ano de 2017, é momento de fazer balanço patrimonial, balanço de loja, balanço de estoque, balanço de compra, balanço não sei de quê, mas sobretudo faça um balanço espiritual. Porque Deus está colocando uma balança diante de cada um de nós. De um lado existe o que Ele determinou como verdade, e do outro são as minhas atitudes. O que o outro diz ou fala, o que a sociedade prega, não interessa e não implica no sistema de pesagem de Deus. Estava tudo bem, tudo tranquilo. Parecia que ele tinha feito a coisa certa. Mas no alto céus havia um Deus que não estava gostando daquilo. É por isso que a Bíblia diz, importa agradar a Deus. Você está entendendo? Diga um amém aí para mim. Nem sempre o sucesso profissional ou a estabilidade financeira é garantia de bênção de Deus. Porque se fosse assim, Bill Gates seria o homem mais crente da face da terra. Nem sempre o conforto, e aí eu preguei ontem aqui para os jovens, falando do próprio Daniel, e por isso o prosseguimento. Porque Daniel, quando foi levado para o palácio, não foi levado para açoite. Quando Nabucodonosor, que prefigurava o diabo, vai dentro de Jerusalém, destrói tudo, pega Daniel e mais os amigos dele e outros, e leva para a Babilônia, não levou para colocar no calabouço, levou para comer a comida real, beber o vinho real e se deitar com as messalinas do rei. Muitas vezes quem oferece o palácio não é Deus, é o diabo.
E na nossa concepção, sobretudo, baseado na teologia da prosperidade, esse câncer que assola a igreja, nós vinculamos aquilo que você tem, aquilo que você angaria, o poder que você tem com o espiritual. E muitas vezes essa razão é inversamente proporcional. Para ele estava tudo bem. E se eu fosse crente naquela época, eu poderia dizer: Nabucodonosor, um homem abençoado, faz tudo certo. Olha a empresa dele como bomba. Olha os filhos saudáveis, olha que mulher linda que ele tem. Olha que reino pacificado, olha como ele curte a vida. Olha como Deus está sendo bom com Nabucodonosor, quando na verdade já havia uma sentença decretada sobre este homem. Preste atenção, meu amado, é tempo de contabilidade espiritual. É tempo de fazer o autoexame que Paulo orienta-nos a fazer toda a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. Não olhe para o que está ao seu entorno. Porque talvez no seu entorno, o ano de 2017 tenha sido um ano de perdas. Mas dentro, talvez, você tenha enriquecido muito mais nesse tempo de crise do que no tempo de prosperidade. Deus está ministrando algo poderoso ao meu coração, meu amado. Nós precisamos valorizar o que realmente tem valor. E o valor maior é a presença de Deus. Então é um tempo de dar uma olhada, irmão. Senão a gente começa a entrar no carrossel da vida e vai deixando as águas dessa mídia nos levar. E nos tornamos apenas gospel que trafegam entre o mundo e o espiritual. Somos mais condenáveis. A Bíblia diz que melhor seria não ter nascido, ou botar uma pedra de moinho e se jogar no rio. Aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Um outro ponto importante que anotei. Quando nossos bens não são bênçãos para outros, serão males para nós. Quando você não usa o que Deus te deu para abençoar terceiros, isso acaba se tornando um prejuízo para você. Aquele que ajunta em celeiros. Eu não estou fazendo apologia à miséria, porque lá na frente nós vamos ler que Deus restituiu tudo para Nabucodonosor. O problema dele não era o que ele tinha angariado, mas era a forma como ele tratava, era a forma como ele usava, era a soberba do coração dele. Então receber e fazer e ganhar e criar e conquistar é uma bênção, até porque esse mundo foi feito para nós conquistarmos mesmo. O problema é o que eu faço com essa conquista, baseada nos dons que Deus me deu. Talvez eu tenha mais capacidade de enriquecimento do que você. E isso não é o problema é o que faço com aquilo que Deus me permitiu ganhar. Porque, volto a dizer, quando aquilo que tenho não abençoa o outro, acaba sendo uma maldição para mim. Infelizmente, ele usava a riqueza para ostentar a sua família. O que vai ficar após a nossa morte, querido, não é o que angariamos. O que vai ficar após a nossa morte é aquilo que fizemos para os outros. Não foi o que conseguimos viver, mas o tanto que fizemos viver a outros. Repare esses vultos ainda aí, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Esses caras poderiam ter sido milionários, mas toda a verba que eles ganhavam, muitas vezes eles repartiam com quem não tinham. E é por isso que o legado deles é estudado até hoje. O que fica não é o que você viveu, mas o quanto você fez viver. O quanto você ajudou outros a viver, o quanto você implicou, o quanto você mudou, interferiu na miséria dessa geração. Eu não sei quantos acompanharam a última pesquisa a respeito de diferença social, mas aumentou ainda mais a diferença social no Brasil. Não vou lembrar os dados agora, mas são alarmantes. Se não me falha a memória, 11%
da população detém 60% da renda. Apenas metade da população brasileira vive com 10 ou 12% do PIB. O que está acontecendo? Estamos nos distanciando. E claro, quando eu aceito passivamente esse distanciamento, porque estou crescendo, estou tendo mais conforto, o que acontece? Eu também implicitamente estou aceitando a miséria alheia. E a miséria alheia não é problema só para quem está na miséria. A miséria alheia acaba me atacando também. Aí vai aumentar a criminalidade, vai aumentar os furtos, vai aumentar a insegurança, e a gente continua aqui. Vamos botar para dentro e deixa minguar, deixa se danar, dá um bolsa de R$70 e deixa viver. Só que as pessoas estão nos observando, e aí vai criar nelas esse desejo de ter o que nós temos, e nós somos os detentores do que elas querem. De quem elas vão tirar? De quem tem. É uma matemática fácil. Não se cria dinheiro. O dinheiro está posto. Ele só precisa ser remanejado. Evidente que eu não sou a favor da filosofia de Robin Hood. Rouba do rico para dar para o pobre. Só um jumento pensaria um negócio desse. Agora preste atenção. Porque se nós não influenciarmos de alguma forma essas pessoas, aquelas cresçam também, nós vamos nos tornar cada vez mais refém do próprio sistema que nós alimentamos. O rei estava bem no palácio. Toda a riqueza que ele ganhava depois das guerras, ele não repartia. Ele ficava com ela. Então a Babilônia, o centro da Babilônia, se tornou um império. Mas ao redor tinha muita gente vivendo na miséria. É claro que isso não acontece no Brasil, glória a Deus. Um outro ponto que anotei: às vezes precisamos perder para nos acharmos em Deus. Deus pode tirar alguma coisa preciosa da minha vida hoje, e eu ficar triste, angustiado, mas certamente, quando Ele faz isso, Ele está evitando uma perda maior amanhã. E nem sempre o que Ele tira é o mesmo que Ele vai devolver. Porque às vezes o que Ele tira é o que eu não deveria ter. E aí Ele vai me dar o que eu precisava realmente. Sobretudo, às vezes Ele tira no material para acrescentar no espiritual. Repare, muitos momentos de perda nos levam a crescimentos espirituais. Ele precisou quebrar Nabucodonosor para poder quebrantá-lo. Você entendeu isso? Deus não resiste a um coração contrito e... O que é um coração quebrantado? É diferente de um coração quebrantado e um coração quebrado. Um coração quebrantado é um coração humilde, que reconhece que Deus é o Senhor. Um coração quebrado, aí já é outra coisa. E às vezes, quando Deus vê que você não se quebranta, Ele quebra. Essa dá uma hashtag, hein? Ai, ai, pergunta para o seu vizinho: é melhor quebrar ou quebrantar? Fala para ele assim: se não quebrantar, ele quebra. Eu li uma frase muito legal, não é minha, li, vou replicar aqui, não tinha nome do autor. Mas Deus quer muito mais que eu seja bem-aventurado do que bem-sucedido. E infelizmente nós buscamos muito mais ser bem-sucedidos do que bem-aventurados. Ser bem-sucedido é o foco principal das nossas faculdades, sobretudo no século 21, formar profissionais vencedores, sobretudo com essa onda aí de liderança, de coaching. Nós queremos, queremos ser melhores, glória a Deus por isso. O problema é quando isso passa a ser o nosso alvo único. Então preferimos ser bem-sucedidos e deixamos de ser bem-aventurados. E as bem-aventuranças de Cristo, sobretudo aquelas que Ele ensinou, não tem muito a ver com os bem-sucedidos. Afinal, aliás, muitas vezes, para algumas bem-aventuranças, eu tenho que ser mal-sucedido aos olhos dos homens. Porque na técnica do homem, na vida, na visão humanitária, quanto mais você tem,
mais servos você tem. Na visão de Deus quanto maior você é, mais você serve. Ou seja, você serve a mais. É o contrário, exatamente o contrário. Na visão de Deus é melhor dar do que receber. Na visão de Deus você paga o mal com o bem. Então há uma inversão de valores que muitas vezes elas entram em choque. Quando o meu foco é ser apenas bem-sucedido segundo os padrões do mundo. Se eu tivesse que colocar aqui uma lista de reis bem-sucedidos, talvez Nabucodonosor seria até mais do que Davi. Agora, foi bem-aventurado? Foi não. Bem-aventurado, na verdade, é abençoado. Em algumas traduções é abençoado, que recebeu o endosso de Deus. Como Jesus recebeu a bem-aventurança no momento em que a pomba desce sobre ele. E lá do alto, Deus diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ser bem-aventurado nem sempre é a mesma coisa de ser bem-sucedido. E se Deus precisar, Ele vai usar todas as suas alternativas para fazer a mim e a você, homens e mulheres, bem-aventurados. Porque são os bem-aventurados que vão herdar o reino do céu. São os bem-aventurados que serão chamados filhos de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. O que Deus é capaz de fazer para nos convencer? Não queira saber. Apenas faça o que tem que ser feito. Verso 36, eu já vou caminhando para o final. Verso 36. Então, logo me tornou a vir o entendimento, está falando Nabucodonosor, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me no campo os meus conselheiros e os meus maiorais. Ponto e vírgula. Fui reestabelecido no meu reino. E a mim, preste atenção, se me juntou extraordinária grandeza. Quando eu paro nesse ponto, parece que nós voltamos ao início. Que no início ele era grande, poderoso, e pá, eu mando, eu estou milionário e tal. Ele passa por todo aquele processo de se tornar um bicho, perde o seu trono, passa 7 anos. Quando volta-lhe o entendimento, Deus manobra de novo no meio dos maiorais. Irmão, se tem uma coisa que eles não iam querer, um rei de volta. O cara passou 7 anos babando. Ele não tomava Rivotril, ele bebia Rivotril. Ficou piradaço. Você acha que depois de 7 anos, tudo funcionando ali, vamos lá buscar o rei de volta? É ruim. Os caras queriam poder. Mas Deus agiu de forma que eles foram atrás de Nabucodonosor, findados 7 anos. E restituíram ele o trono. E ajuntou-se ele grande poder, riqueza. Ele foi exaltado, a sua majestade voltou. Caramba, pastor! Ele agora é poderoso de novo? É. Ele agora é reconhecido de novo? É. Ele agora é rico de novo? É. O que mudou então? É o verso 37. Porém agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aprendeu a lição, voltou para o trono. Tem muita gente
que quer voltar para um espaço que teve um dia e está tendo dificuldades, olha a deixa de Deus para mim e para você. Reconheça o senhorio de Deus, louve, exalte, glorifique o nome de Jesus. Dê o seu testemunho, fale para as pessoas o porquê do seu estado atual, o porquê você passou por isso. Abra a tua boca e glorifique o Rei dos céus. Ele vai pavimentar o caminho para o teu retorno, meu amado, e aquilo que você tinha e perdeu, Ele vai restituir. Você está entendendo? Você está entendendo? Enquanto ele era temido, se tornou um animal ruminante. Após ter sido derrotado por Deus, conheceu a verdadeira vitória. Às vezes a maior vitória do homem é quando ele é derrotado por Deus. Ser vencido por Deus é sinal de vitória. Porque quando Deus abate, Ele trata, Ele restaura, e Ele recupera, e Ele restitui. Paulo só foi o grande Paulo depois que foi abatido pelo Senhor. Às vezes ele derruba, irmão, ele joga por terra mesmo. Sabe por quê? Porque quando eu estou caído, a partir do tratamento de Deus, é preparação para o pódio do sucesso no futuro. Nabucodonosor voltou a ser poderoso e mais reconhecido do que era, ficou maior do que era, digno de ser exaltado. Só para a gente fechar dizendo, o problema nunca esteve na riqueza, nem no posto, nem em ser reconhecido. Pelo contrário, irmão, Deus quer te colocar em lugares nobres. Sabe para quê? Porque você estando lá no topo da montanha, o nome de Deus vai ser glorificado. Não pense que para ser um cristão genuíno, você precisa estar no fundo da cadeia produtiva. Não, pelo contrário. Como o evangelho seria muito mais bem pregado, se no topo da comunicação, se no topo da educação, se no topo da política, sabe? Se no topo da segurança nacional houvessem crentes de verdade. De verdade. Não é xinguilim, não. Crente mesmo. Você já imaginou? Se nós tivéssemos um presidente cristão de verdade, se nós tivéssemos um ministro da comunicação, você acha que esse lixo que está sendo imposto às nossas escolas ia passar? Você imagina um ministro da educação cristão? Olha que coisa fantástica, irmão. O camarada lá ajuizando os parâmetros curriculares com a Bíblia do lado. Então, é claro que Deus deseja que cristãos genuínos ocupem posições de mando, sim. O problema de Nabucodonosor nunca foi o status quo que ele tinha. O problema foi que ele não soube usar o que Deus deu a ele. O problema é que ele se ensoberdeceu, se tornou profano, idólatra, não ouviu o juízo de Deus. E preste atenção, capítulo 1, 2 e 3, você vai ler em casa. Ele já tinha visto milagres, sinais e prodígios. Ele já sabia o que Deus era capaz de fazer, irmão. Ele não foi pego de surpresa, não. Ele já tinha visto os milagres na vida daqueles meninos várias vezes. Só que o coração continuou endurecido. Por conta disso, Deus quebrou o coração dele. Para quebrantar, Deus transformou ele num animal ruminante. Ei, vamos aproveitar esse final de ano e dar uma freada técnica, né? Sabe quando você está naquele ônibus busão cheio e ele para no ponto, e aí quem está lá no fundo, apertadinho, diz assim, tem mais água não. Aí ele sai.
Mas no próximo ponto, ele dá uma pisada no freio tão forte, que fica quase 2 metros, sem ninguém lá atrás. É uma pisada. E aí entra mais um monte, é uma pisada de freio técnica. Às vezes, acontece com a nossa parte financeira. A gente reclama que não está dando dinheiro para isso, não dá tempo para isso, não dá para investir naquilo, não dá para comprar um material de estudo, não dá para comprar um DVD, não dá para comprar um livro, não dá para investir no encontro de casa, não dá, estou arrebentado. Aí, Deus vai lá e dá uma pisada no freio. E aí, a situação, a entrada fica mais baixa ainda. E aí você vai ter que, de uma forma ou de outra, dar os seus pulos, irmão. Então, antes que Deus emita um juízo e uma sentença para nós, irmãos, vamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Vamos reconhecer que Ele é o Rei da Glória. Vamos reconhecer que sem Ele nada pode ser feito. Vamos exaltar o nome dEle enquanto nós temos fôlego de vida. Ei, exalte a Deus, olhando para trás e dizendo: Deus, muito obrigado. Hoje eu poderia estar em muitos lugares, estou dentro de uma igreja cristã, ouvindo a palavra de Deus, sendo exortado pelo Teu Espírito, me preparando para comer o melhor dessa terra. O ano de 2017 pode ter sido difícil para você, meu amado, mas se você semear direito, agora no final do ano, 2018 vai ser um tempo abençoado na sua vida. Dá uma check-up geral. Olha para dentro de si. Aproveita esse momento. Eu vou terminar orando. Orando pela igreja. Orando para que Deus te dê algumas revelações específicas sobre suas atitudes no dia a dia, sobretudo com pessoas menores que você. Como você tem tratado pessoas menores que você. E sempre há alguém menor do que eu. Sempre há alguém menor do que eu. E a partir disso, você comece a mudar um pouco e a praticar mais aquilo que você tem ouvido de Deus. Porque aquele que não é fiel no pouco, sobre o muito nunca estará. Vamos ficar todos de pé. Nós temos aí alguns minutos ainda, podemos louvar um cântico espiritual. Vamos louvar um cântico bem conhecido. Um cântico que, na época da minha conversão, falou muito ao meu coração. E que todas as vezes que eu ministrava, vivendo provas muito difíceis, os meus olhos se enchiam de lágrimas e eu parece que era revigorado ali, através das palavras desse cântico. E nós podemos louvá-lo e depois a gente vai orar ao Senhor. Amém? Chegou aí, meu comandante? Vamos lá, maior aí. Feche seus olhos. Cada vez que a minha fé... Cante. As montanhas e vales que atravesso me levam. Minhas provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim levante as suas mãos aos céus e rompe em fé.
Você pode estar passando por uma situação dessas. Essa é a chance que Deus está te dando para você crescer, amadurecer nos desertos e mares. Tudo me leva mais perto de Jesus. Aleluia, minhas provações nunca serão maiores. Maior é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nada, nenhum obstáculo vai te parar. Declare com fé. Oh, Deus, levantamos as nossas mãos e profetizamos. Declare com fé, vou lutar e vencer. Aleluia. Rompendo em fé, só a igreja. Diga com fé, eu vou lutar, vou vencer. Oh, a cada dia vou viver. A cada dia. Fortalece para a batalha. Aleluia. Aleluia. Você recebeu o recado de Deus? Diga amém. Amém. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Aleluia. Não, deixa naquele lá, meu filho. Deixa naquele lá. Olha o pleonasmo. Deixa naquele lá. Nós vamos encerrar. E depois que eu ministrar a bênção apostólica, nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Vamos mexer essas cadeiras de lugar. Dar uns abraços, uns beijos, uns apertos de mão. Vamos terminar mostrando para Deus que em Cristo somos um. Pai, que a tua graça, a tua misericórdia, teu poder, tua bondade, teu amor, teus sinais sejam com a igreja do Senhor Jesus, Pai. Que miríades e miríades de anjos acampem ao redor daqueles que temem a Ti, os guarde, os proteja e os livre. Leva-nos em paz aos nossos lares, Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Pode acender as luzes. Recebi um novo. Saia do seu lugar. Dê uns 50 abraços aí. Deus te abençoe.